boa noite a todos e a todas. Que a paz de Jesus possa nos envolver, nos fortalecendo. Estamos na noite de hoje com o tema Os laços familiares terrestres na construção do mundo de regeneração. Um tema bastante atual e necessário, para que possamos compreender qual é o papel das famílias nesse processo. Antes da gente entrar propriamente no tema, vamos buscar o significado da palavra regenerar, que é restaurar, organizar novamente, fazer uma reconstituição, construir novamente, desenvolver, realizar algo outra vez, corrigir-se, melhorar moralmente e eticamente, revivificar, conceder uma vida nova. Esses são os conceitos da palavra regenerar. Aí observamos nesses conceitos que a palavra regenerar, regeneração, que é corrigir, conceder uma vida nova, são palavras que nos estimulam a pensar em algo positivo, algo que irá trazer um novo começo, uma nova forma de viver, uma nova forma de fazer algo, no nosso dia a dia. Nesse tema que nos foi passado, os laços de família na construção de regeneração, temos também uma outra questão, além da palavra regeneração, temos a palavra laços. O que é laços? O que é criar laços? E temos um conceito que é criar laços é, antes de tudo, entregar-se a uma relação de coração aberto. É também estar disposto a se doar ao outro sem exigir nada em troca. É a troca numa relação, é consequência e combustível, mas que proporciona o cativar. Esse cativar que traz a responsabilidade a partir do momento que se cria um laço. Nós criamos a responsabilidade sobre o que cativamos, como diz lá a nossa música infantil, cativar. Então nós observamos que o tema que nos foi proposto, ele faz uma amarração entre os laços familiares e a regeneração do planeta. E aí a gente vai lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 7 da Lei de Sociedade, questão 774, onde Allan Kardec pergunta aos espíritos o seguinte, para que a gente possa entender a importância dos laços familiares, da família. Por que existe um grupo de pessoas, alguns conceitos de que a família vai deixar de existir, de que a família vai estar ultrapassada, indo totalmente de encontro a um projeto de Deus para a humanidade, que é os laços familiares. E aí Kardec, na pergunta 774, diz o seguinte: há pessoas que, do fato dos animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens, mais do que resultado dos costumes sociais, e não efeito de uma lei da natureza. O que devemos pensar a esse respeito? Ora, eu vejo minha gatinha da cria, cuida dos filhotes por um determinado período e depois os abandona. Então, na análise dessas pessoas, diante do que Kardec questionou, para algumas pessoas, nos seres humanos deveriam ser do mesmo jeito e que os laços de família não seriam naturais. E aí os espíritos respondem com bastante profundidade. Dizem eles: o destino dos animais é diferente dos homens. Por que então querem se comparar com eles? Vejam que os espíritos respondem jogando um questionamento para que a gente reflita. No homem ou seja, existe alguma coisa mais além das necessidades físicas. Há a necessidade de progredir. E eles continuam. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família
mais apertados tornam os primeiros, ou seja, os laços familiares apertam mais os laços sociais. Eis porque constitui uma lei da natureza. Quis Deus que por essa forma os homens aprendessem a se amar como irmãos. Só essa resposta esclarece e tira todas as dúvidas sobre a importância da família, a importância dos laços familiares para o equilíbrio da sociedade. Então, nós vemos que a destinação da nossa vida enquanto homens é completamente diferente da destinação dos animais, não é? Nós vemos que é uma necessidade vital manter, fortalecer os laços familiares. E é uma das razões que Deus instituiu a família, o progresso da sociedade. Fazer com que a gente se enxergue como irmãos, não é? De forma fraterna. Então, entendemos que, diferente dos animais, nós temos um projeto de evolução, de progresso enquanto família. E aí na pergunta 775 do Livro dos Espíritos, do mesmo capítulo, Kardec questiona: qual seria então para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E os Espíritos respondem, a resposta é curta: um agravamento do egoísmo. Então vejamos que o laço familiar, a família, ela é essencial para a eliminação do egoísmo na sociedade. No livro de Raul Teixeira, chamado Desafios da Vida em Família, pelo espírito de Camilo, né, em relação a essa questão 775, o espírito diz o seguinte, que fica bastante nítida nessa resposta da espiritualidade a Kardec, que a formação familiar tem por escopo, entre outros itens, o trabalho de fazer diminuir a carga egoística que se desenvolveu ao longo dos milênios na alma humana. Então, chegamos à conclusão que o projeto de Deus com a instituição das famílias é a eliminação do egoísmo. Através desse pequeno núcleo, meus irmãos, pequeno núcleo, vamos desenvolvendo as virtudes que irão nos tornar homens e mulheres de bem. É muito interessante, não é? Perceber a importância do ambiente familiar, desses laços familiares, na estrutura da sociedade como um todo. E Emmanuel, lá no livro Vida e Sexo, nos fala sobre a importância da família. Ele diz lá o seguinte: de todas as associações existentes na Terra, excetuando naturalmente a humanidade, nenhuma, talvez, mais importante em sua função educadora e regenerativa a constituição da família. De semelhante agremiação, na qual dois seres se conjugam, atendendo aos vínculos do afeto, surge o lar, garantindo os alicerces da civilização. Veja só, função educadora e regenerativa. Só por esse conceito a gente já faz um link com o nosso tema. Por quê? Porque o mundo de regeneração será habitado por famílias. A família vai continuar a habitar o mundo de regeneração. E ela é responsável, né, tem a sua função maior de educar os espíritos que são trazidos ao mundo pelas portas da reencarnação para a vivência do bem. É por isso que a maternidade e a paternidade é uma missão, conforme nos esclarecem os Espíritos na pergunta 582 do Livro dos Espíritos. Kardec, mais uma vez, bate num ponto essencial para a nossa compreensão a respeito da importância da família. A pergunta 582. A paternidade pode ser considerada como missão?
resposta dos Espíritos, sem dúvida que é uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve, mais do que o homem pensa, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Olha aí a responsabilidade da família na preparação, na educação dessa geração do futuro, do mundo de regeneração. E os Espíritos vão mais além. Diz o seguinte, na resposta à mesma pergunta: Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização fraca e delicada, que o torna propício a todas as impressões. No entanto, há muitos que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que de formar o caráter de seu filho. Vejam que é um chamamento para todos nós a respeito da missão que temos enquanto pai, enquanto mãe, enquanto educador de um espírito reencarnado que chega até nós como filho. E aí os espíritos dizem, fecham essa resposta. Se estes vier a falir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhe estava ao alcance para que eles avançassem na estrada do bem. Então nós vemos que nessas respostas, que os Espíritos nos dão a respeito das famílias, é um grande dever que envolve uma responsabilidade para com o futuro. E entendemos então daí que sairá das famílias a regeneração do planeta. Os habitantes do mundo de regeneração não virão para a Terra, meus irmãos, em carros alados do espaço. Eles serão os filhos e filhas das famílias reencarnadas na Terra, das famílias terrenas. Vemos então a grande responsabilidade e a importância de cuidarmos verdadeiramente da evangelização do lar. Precisamos reconhecer que a família tem relevante função no processo evolutivo das crianças, jovens e dos adultos que a formam. Santo Agostinho, no Evangelho, nos diz o seguinte, lá no capítulo 14, no item 9, um trechinho, ele diz o seguinte: inteirai-vos dos vossos deveres, ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Inteirai-vos, ou seja, vamos procurar saber como fazer esse trabalho, como melhor desempenhar nossa missão, o que é que eu, pai, mãe, preciso saber para conduzir melhor esse espírito pelo caminho do bem. Eu tenho que me educar também. Primeiro eu preciso me educar, eu preciso me esforçar para ser uma criatura melhor, para vivenciar o Evangelho, as orientações do Evangelho em minha vida íntima e assim poder ajudar os meus filhos no processo de regeneração deles próprios. É claro que ninguém vai ser perfeito, é natural que a gente cometa erros, mas é importante que a gente não pare, que a gente não se coloque barreiras nessa missão tão bela dada por Deus. Imagine, Deus confiou a nós, pais e mães, a tutela. É como se Ele nos desse uma joia raríssima e dissesse: cuida, faz com que ela cresça, com que ela produza, com que ela se torne melhor do que ela é agora. Confio a ti, o meu filho amado. Então, essa célula, tão importante da sociedade, ela é responsável por aproximar de Deus as almas que estão sob a sua tutela. Entendemos então que a família é uma grande evangelizadora. Compreendemos assim que nesse período de transição, tão cheios de desafios na sociedade como um todo, as famílias devem buscar
o fortalecimento de suas bases no Evangelho de Jesus. De que forma? Através da evangelização infanto-juvenil, da evangelização da família, da prática do Evangelho no lar, da oração em família, da busca incessante do diálogo amoroso, da escuta afetuosa, da aceitação do outro. Caberá à família criar a ponte que levará a sociedade futura e ao mundo de regeneração. Nós, enquanto família, somos essa ponte que vai fazer com que esses espíritos e nós mesmos possamos chegar ao mundo de regeneração. Esse mundo que tem por característica o crescimento moral, onde a fraternidade será a pedra angular da nova ordem social. Está lá na Gênesis, capítulo 17 e 18. Nesse novo mundo, são as ideias espiritualistas que vão prevalecer. Por quê? Porque instintivamente nós iremos rejeitar as ideias materialistas. Haverá uma unidade de crença em que os laços mais fortes serão o da fraternidade universal. As leis dos homens, as leis penais dos homens, vão a cada dia se apresentando mais impregnadas de sentimentos humanos. A fé no futuro, em Deus, na existência do Espírito, na continuidade da vida, na perpetualidade das relações entre nós após a morte, será uma realidade. E essas mudanças nesse mundo de regeneração, elas vão acontecer em todas as áreas do saber humano. Haverá o enfraquecimento dos preconceitos e todos terão por objetivo a caridade, a fraternidade, a benevolência para com todos e tolerância para todas as crenças. Isso quer dizer que todos seremos anjos no mundo de regeneração? Não. Todos teremos o desejo de ser melhor. Todos iremos querer um mundo melhor. Todos sentiremos dentro de nós nascer aquela vontade de uma sociedade mais justa. E assim a educação baseada nos preceitos evangélicos, em que Jesus seja o guia e modelo da família, vai fazer com que esse mundo se torne uma realidade. Essa é a proposta, que a grande transição planetária, que é a fase que nós estamos vivendo, tem para as famílias, de fazer com que nós possamos assumir a nossa responsabilidade, amparando esses espíritos que chegam até nós como filhos, protegendo-os, educando-os com vista ao fim maior da regeneração. E de que forma os pais se preparam? Também se educando, também buscando, se evangelizar. E aí, nos estudos que nós fazemos na evangelização da família, na qual todos estão convidados a participar conosco, temos uma pergunta que foi feita em uma das aulas. O que eu e minha família devemos fazer para caminharmos juntos com a humanidade rumo à terra do futuro? E aí nós vamos lá ouvir Bezerra de Menezes, que diz o seguinte: conquanto seja o lar, a escola por excelência, os pais jamais deverão descuidar-se de aproximá-los do serviço da evangelização, em cujas abençoadas atividades se propiciará a formação espiritual da criança e do jovem diante do porvir. Então, tendo em vista a relevante orientação, os núcleos familiares devem promover um ambiente doméstico afetuoso, coerente e evangelizador, de modo a favorecer o desenvolvimento moral dos filhos e a orientá-los para o caminho do bem. Guilom Ribeiro nos traz essa orientação. Também ele nos coloca o seguinte, que a reunião de evangelho no lar representa especial momento de estudo em família, convivência e aprendizagem.
e que os grupos de reuniões de paz oferecidos pelas instituições espíritas ou por qualquer denominação religiosa que valorize as bases familiares podem nos auxiliar a melhor compreender essa sublime oportunidade da maternidade e da paternidade. E ele faz um apelo: pais, enviem seus filhos às escolas de evangelização, interessem-se pelo aprendizado evangélico dos seus filhos, indaguem, dialoguem, motivem, acompanhem. Então, meus irmãos e minhas irmãs, para que aqueles que ainda acham que os laços familiares são frágeis e que a instituição da família está em extinção, temos a resposta do Espírito Camilo no livro Desafios da Vida Familiar, que nos diz o seguinte: no âmbito familiar, encontramos tudo aquilo que necessitamos para evoluir. E, além disso, não poderemos perder de vista que Deus não se equivoca, jamais comete erro. As posições familiares, como sejam, como estejam, guardam formidáveis contribuições para que seus elementos aprendam a enfrentar e superar desafios, para que logrem superar a si mesmos. Sendo assim, meus irmãos, os laços familiares formarão um mundo regenerado, porque das famílias partirá o sentimento de fraternidade que irá irmanar a humanidade num só rebanho e um só pastor. Façamos a nossa parte nessa grande obra de regeneração que se inicia em nós, dentro dos nossos lares, e seguirá rumo a uma sociedade regenerada. Esse é o caminho. Jesus é o modelo e guia da família. Que esse mestre de tanto amor, de tanta bondade, de tanta misericórdia, traga para cada lar, para cada família, a paz, e que todos nós possamos sentir a sua presença dentro dos nossos lares, nos fortalecendo para o cumprimento